Nós recebemos a todos de braços abertos, a nossa casa, o Lar de Teresa, mais uma vez com vocês nessa reunião virtual. Nós queremos dar algumas informações iniciais sobre esse momento de distanciamento que estamos vivendo, porém, as nossas atividades do Lar de Teresa continuam acontecendo. A nossa casa funciona mesmo agora, nesses momentos de pandemia. Temos as nossas campanhas, aqueles que já estão acostumados, que já nos conhecem, que já colaboram, e aqueles que queiram, né, participar dessas campanhas, nós temos, através da nossa página de endereço www.lardeteresa.org.br, para aqueles que quiserem conhecer e aqueles que quiserem fazer as doações. Estamos recebendo doações através de depósitos bancários. E campanhas como a campanha do cobertor e outras campanhas que fazemos poderão ser acessadas por vocês no ícone Como Posso Ajudar. Aqueles que quiserem e puderem, nós agradecemos a boa vontade e a doação de todos. Enquanto perdurar esse distanciamento virtual, nós continuaremos com as nossas reuniões aqui pelo YouTube, às segundas-feiras, 19 horas. E também pode ser acessado na internet. Então, queridos, feitos os avisos, nós vamos passar para a nossa leitura inicial, que tem o título de Permuta. A feição dos companheiros encarnados que preparam na infância o futuro da experiência terrestre, os espíritos desalgemados da teia física organizam, junto com os próprios homens, o porvir que os espera. O lavrador de hoje assegura o pão de amanhã, utilizando perseverança e prudência, e nós outros, nos eventos da marcha, não podemos dispensar a permuta constante dos valores que nos são próprios, no Instituto da Previdência Espiritual, que nos garante o êxito necessário ao serviço de ascensão que nos cabe à frente da vida. A morte do corpo não atesta sublimação e o portal do sepulcro não expressa milagre. Somos o que fomos, com o impositivo da educação, para que sejamos o bem que todos devemos ser. É assim que estudantes, deficitários e trabalhadores em regime de deserção e carência, desenfaixados do corpo denso, conseguimos, por permissão do Senhor, continuar operando com os laços da retaguarda, de vez que o recomeço será para todos nós a escola imprescindível. Por essa razão, a mediunidade é a luz de todos os tempos, em cujo clima, inteligências corporificadas no mundo e libertas no campo espiritual, se imantam a mesma obra de regeneração e esperança, promovendo a silenciosa e incessante renovação de todos os fatores da nossa viagem evolutiva. Com o mesmo devotamento com que plantais o amor na mente de vossos filhos, tentando por todos os meios ao vosso alcance a redenção da juventude terrestre, também nós, com todo o vosso empenho de nossas almas, consagramo-nos ao reajustamento da civilização de que sois responsáveis, porquanto, assim como talareis em vossos rebentos familiares a colheita de vossos próprios ensinamentos, também nós colheremos amanhã em vós outros, através da reencarnação, a resposta às nossas palavras e o fruto das nossas próprias obras. É uma página de Emmanuel do livro Semeador em Tempos Novos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, façamos a nossa prece inicial, agradecendo a Deus primeiramente, a Jesus, nosso mestre, guia e amigo, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, em seu nome,
em nome dos benfeitores da nossa casa. Que possamos, Senhor, neste momento, receber a Tua luz e a Tua paz em nossos corações, que possamos, através desses ensinamentos que nos serão passados, estarmos inspirados para a nossa vida diária, hoje, agora, amanhã e sempre. Que seja em Teu nome e em nome dos benfeitores da nossa casa, que possamos dar por iniciada a reunião virtual desta hora. Graças a Deus e que assim seja. E quem vai nos trazer a reflexão é a Maria Roma. Que nós possamos dar a ela o melhor das nossas vibrações. Maria Roma, a palavra é sua. Obrigada, Ivone, obrigada. Uma alegria muito grande poder estar aqui de volta ao Lar de Teresa, possibilitada por esse momento em que as reuniões são feitas virtualmente. Mas é um presente estar aqui de novo para, junto à família do Lar de Teresa, estudar um pouco mais, refletir um pouco mais e trazer tudo isso para o momento em que estamos vivenciando nas nossas jornadas evolutivas. Nossa reflexão e estudo dessa noite terá por base o Livro dos Espíritos, tomando algumas perguntas que estão na segunda parte, lembrando que a segunda parte trata da vida espírita ou do mundo espírita e do mundo dos espíritos. Estamos utilizando perguntas que estão no capítulo 6, perguntas 223 até a 233. É o início do capítulo 6 que trata, sim, da vida espírita. Então, nesse capítulo, Allan Kardec pergunta aos espíritos questões acerca de como é que se passa a vida dos espíritos no plano espiritual. E Allan Kardec inicia esse capítulo com o subtítulo de Espíritos Errantes. Antes de adentrarmos as perguntas, busquemos o conceito de erraticidade. Se nós formos nos nossos dicionários, vamos encontrar a acepção em que errante é aquele que erra, é aquele que está sem destino, aquele que está perdido, mas para o conceito espírita, Allan Kardec, através dos espíritos, nos traz a seguinte acepção, que erraticidade é o intervalo entre as encarnações, entre as nossas encarnações de espíritos em evolução. Então, quando estamos no intervalo das nossas encarnações, somos espíritos errantes. Então, com esse conceito, vamos para a primeira pergunta. Allan Kardec indaga aos espíritos se, assim que o espírito deixa o corpo físico, se ele volta a reencarnar. E os espíritos dizem que pode acontecer, mas que de ordinário leva-se um intervalo relativamente grande para que nós possamos, uma vez saídos da matéria, saídos do corpo físico, retornando ao plano espiritual, para voltar à matéria, normalmente os intervalos são longos. Lembrando ainda que nós sabemos que mesmo quando a encarnação ou a reencarnação é feita de maneira mais imediata, o imediato aqui nós temos que entender que é no mínimo o período que através do nosso perispírito nós moldamos o corpo físico que vamos... Allan Kardec, os espíritos respondendo a Allan Kardec a primeira pergunta, ainda nos trazem a seguinte informação, que nos mundos superiores a reencarnação é feita de maneira mais imediata, porque o corpo físico nesses mundos superiores é um corpo mais sutil, é um corpo mais quintessenciado, então o processo reencarnatório é mais simples e os espíritos também gozam nesses corpos mais sutis, mais quintessenciados, de muito maior liberdade,
Então, os intervalos entre encarnações em mundos mais inferiores, como é o nosso, de expiações e provas. Na sequência, Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é a alma durante os intervalos das encarnações. E aí, então, que ele apresenta o conceito de espírito errante. Ele diz, é um espírito errante, que é aquele que espera, aquele que almeja novo destino. Espera pelo quê? Por uma nova reencarnação. Por uma nova encarnação ou por uma reencarnação. Já que estamos em jornada evolutiva, e estando em jornada evolutiva, precisamos alternar momentos aqui na vida material e períodos no mundo espiritual. Allan Kardec ainda na sequência pergunta aos espíritos se esse intervalo entre as encarnações é longo, quanto ele dura. E os espíritos respondem, mais ou menos já trazendo informações que nos trouxeram na primeira pergunta que nós estamos utilizando, que esse intervalo pode durar de algumas horas até milhares de séculos. Isso, milhares de séculos. Para nós que estamos aqui encarnados, a dimensão tempo medida aqui para nós nos faz ter alguma dificuldade para conseguir compreender esse intervalo de milhares de séculos. Mas os espíritos explicam que muitas vezes o espírito precisa desse tempo maior no plano espiritual para fazer os seus estudos nesse momento de intervalo de encarnação, que estudos esses que só poderiam ser feitos com efetividade no plano espiritual. E que muitas vezes nós mesmos, em estando no plano espiritual, enxergamos a necessidade de passar maior tempo fazendo tais estudos, embora saibamos que precisaremos, em momento oportuno, retornar ao mundo material para que nós consigamos continuar a nossa evolução. Na pergunta seguinte, Allan Kardec pergunta aos espíritos se essa duração desse intervalo entre as vidas é da vontade do espírito, é ele que define esse tempo, esse intervalo. E os espíritos nos respondem que quase sempre sim, porque os espíritos sabem o que precisam. E que normalmente, em sabendo das suas necessidades, sabem também definir qual é a duração melhor desse intervalo. Os espíritos ainda nos informam que pode, por vezes, ser impostas a alguns espíritos uma reencarnação. E aí funciona como uma corrigenda, mesmo que ele não queira, naquele momento, voltar a um mundo material, mas se for melhor para ele, pela misericórdia divina, ele vai voltar. Mas que a maioria, estando no plano espiritual, com a condição de compreender melhor quais são os passos da sua evolução, como ela se dá, e que é apenas no plano material que nós conseguimos vir fazer a aula prática, digamos assim, que podemos estudar e aprender muito no plano espiritual. Mas, com isso, nós angariamos novas ideias, angariamos novos conhecimentos, temos novos propósitos, mas para que nós possamos realmente colocar em prática tudo isso apenas na vida material. Seguindo em frente, Allan Kardec pergunta aos espíritos se a erraticidade, que é esse intervalo entre as encarnações, por si só é um sinal de inferioridade. E Allan Kardec, e os espíritos respondem a Allan Kardec dizendo que não, porque em erraticidade ou em intervalo de encarnações se encontram tanto os espíritos mais inferiorizados quanto aqueles que já estão mais evoluídos, mas que ainda precisam reencarnar. O que caracteriza o espírito errante é aquele que ainda tem necessidade de reencarnar. Então, não podemos dizer que a erraticidade é sinal de inferioridade. A erraticidade é um estado em que se encontram todos os espíritos que ainda precisam reencarnar. E continuando, Allan Kardec pergunta aos espíritos se todos aqueles espíritos que estão fora da matéria, que não estão encarnados, se todos são espíritos errantes, então. E os espíritos nos esclarecem
que são espíritos errantes, aqueles que ainda precisam voltar a encarnar, ou por outra, aqueles que ainda não terminaram a sua jornada evolutiva. Porque aqueles que já chegaram à condição de espírito puro, não necessitando mais encarnar, não é um espírito errante. E vem uma nota de Allan Kardec na sequência para nos consolidar os conceitos. Didático, como sempre, ele fez o seguinte resumo para nós, depois dessa pergunta. Que espírito errante é todo aquele que ainda precisa encarnar, podendo estar mais ou menos evoluído, e o espírito estar mais ou menos evoluído diz em que ordem ele está, numa classificação que também nos é apresentada no Livro dos Espíritos, ordens ou graus que demonstram os passos, os degraus que nós devemos percorrer para fazer a nossa evolução. E isso diz do estado ou do estágio evolutivo de cada espírito. Já o estado em que se encontra o espírito pode ser, como nós estamos vendo, de estar encarnado, estar em intervalo de encarnações, que aí é um espírito errante, e aquele que já chegou ao estado de pureza, espírito puro, que não precisa mais encarnar. Na sequência, Allan Kardec pergunta aos espíritos se o espírito errante aprende, como que ele aprende? Se é da mesma, não deve ser da mesma forma que nós quando estamos encarnados. Então, como é que esse espírito se instrui estando na erraticidade? E os espíritos dizem que estudam, eles sabem o que precisam aprender, então buscam aprender através de estudo, que observam muito tudo o que encontram, onde estão, todas as situações, todas as circunstâncias, que também ouvem os discursos, as palestras, os conselhos dos espíritos superiores e que tudo isso permite ao espírito errante incutir novas ideias, que vão sendo paulatinamente sedimentadas dentro de si como uma nova bagagem, que seguramente vai servir-lhe em nova encarnação, quando poderá, como já dissemos, fazer a aula prática. Na sequência, Allan Kardec pergunta aos espíritos se, quando o espírito deixa a matéria, chegando ao plano espiritual, se ele deixa aqui também as paixões humanas que ele nutria. Lembremos-nos do que já ouvimos seguramente em outras palestras, em outras leituras, que nós já sabemos qual é a resposta dos espíritos. Que não é porque nós desencarnamos, que nós deixamos o corpo físico, que nós, como se fosse por um milagre, seríamos outra pessoa. Teríamos outros sentimentos, outros pendores. Absolutamente. Ao deixar o corpo físico, nós mantemos os mesmos sentimentos, as mesmas paixões e, se for o caso, já se tivermos conseguido desenvolver as mesmas virtudes. Está claro que, considerando que estamos fora da matéria, nós espíritos imortais, fora da matéria, esperando o intervalo de encarnações de espíritos errantes, nós temos uma ampliação das nossas percepções. Então, nós entendemos mais quem somos, onde estamos no nosso processo evolutivo. E isso permite que aqueles que já estão um passo mais à frente entendam que algumas paixões que nutriam durante o tempo de encarnados não fazem sentido e mais facilmente se livram delas. Outros que ainda estejam mais materializados, mais arraigados à vida material, não conseguem se desvencilhar dessas paixões. Lembrando ainda que nós construímos com os nossos pensamentos o mundo em que vivemos em termos de atmosfera vibracional. Assim, se nós nutrimos paixões, mas o nosso pensamento está nisso, a nossa fala e também o nosso agir. E isso mantém a nossa vibração no nível correspondente a essas paixões. E é como se estivéssemos imantados. E não é porque saímos da matéria que nós nos desimantamos automaticamente.
É preciso trabalho, é preciso esforço nosso para deixar para trás as vibrações que nós mesmos criamos, que ainda são inferiorizadas devido a essas paixões. E assim, nós conseguimos, muitas vezes, mesmo imantados dessas paixões, por misericórdia divina, entrever o que é a verdade, para onde devemos seguir. E isso nos serve de guia para que nós nos reposicionemos em termos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Na sequência, Allan Kardec pergunta aos espíritos por que então, ao deixar o corpo físico, os espíritos com maior percepção, por que então que não deixam para trás de vez tudo isso? Ora, porque exatamente como nós estávamos falando, tudo que nós temos de vibração é uma criação nossa, e é uma criação que não se faz no estalar de dedos ou da noite para o dia. É uma construção longa. Muitas vezes, o que nós temos de vibração hoje foi construído há séculos, há milênios. E estamos aqui buscando nessa encarnação fazer uma mudança para que nós possamos aumentar, melhorar as nossas vibrações. E isso é um processo. Isso não se dá pura e simplesmente porque deixamos a matéria. Continuando, Allan Kardec indaga aos espíritos se o espírito progride enquanto está na erraticidade. Já vimos pelas outras perguntas que sim, mas sabemos que a técnica utilizada por Allan Kardec era muitas vezes de repetição. Ele fazia perguntas parecidas, mas que pudessem contemplar ângulos um pouquinho diferentes de outras perguntas já feitas no mesmo tema, mas para que nós pudéssemos ter dos espíritos todas as informações, todos os detalhes relativos àquele tema. Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos se é possível progredir enquanto estejamos em erraticidade, em intervalo de encarnações. E os espíritos dizem que sim, desde que o espírito tenha vontade e se esforce para isso. Não é também só pelo fato de estar entre encarnações que nós vamos evoluir sem fazer o nosso dever de casa. Estando encarnados ou estando em erraticidade, nós é que trabalhamos pela nossa evolução. Agora, em erraticidade, temos mais liberdade. As nossas percepções estão alargadas. Então, temos mais condição de apreender conceitos que, sob o jugo da matéria, possivelmente seria mais difícil para nós angariar esses conceitos e retê-los. Então, se é da nossa vontade, estando no intervalo de encarnações, aprender e evoluir, evolui-se bastante durante esses intervalos. Na sequência, Allan Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos errantes são felizes ou infelizes. Outra nuance que Allan Kardec vem buscar, porque pelas respostas anteriores nós já conseguimos imaginar o que os espíritos respondem a essa pergunta. E eles dizem que, conforme esteja o espírito, se ele está muito materializado, se ele está muito arraigado às paixões que nutria enquanto encarnado, ele não estará feliz em estado de espírito errante, porque está voltado ainda muito para o mundo material, vivendo muito ainda as experiências, ou se ressentindo muito ainda das experiências recém-vividas. E se essas experiências estão marcadas pelas paixões humanas de maneira intensa, isso funciona para o espírito errante como uma situação que lhe traz uma sensação de infelicidade. Por outro lado, aqueles que entendem que nós estamos aqui fazendo uma passagem, que estamos aqui vivendo uma vida material, precisando da vida material para fazer essa parte da nossa evolução, mas que não pertencemos definitivamente a esse mundo, é um estágio, e que de verdade pertencemos ao mundo espiritual, e assim já aprendemos a fazer a relatividade necessária do que nós encontramos aqui na matéria, qual a importância que tem para nós o que nós vivenciamos aqui, e já vamos nos desprendendo das questões ou das paixões materiais,
quando estamos em erraticidade, temos a sensação de dever cumprido, de ter feito a tarefa que nós tínhamos programado realizar na encarnação recém-terminada, então nós nos sentimos mais felizes. Mas os espíritos ainda nos dizem que nesse estado de erraticidade, com maior percepção, nós conseguimos entrever melhor o que é que nos falta fazer para nós nos sentirmos mais felizes. E aí, muitos, nesse momento, pedem para voltar, para reencarnar, para retomar a tarefa. Mas sabemos que nem sempre é de imediato ou é possível, por diversas questões, essa reencarnação. E é daí, então, que períodos mais longos são vivenciados entre as encarnações para que o espírito realmente reflita sobre as suas últimas experiências, para que ele realmente aprenda um pouco mais, refaça alguns conceitos, angarie conceitos novos, para que possa, auxiliado pelos benfeitores, fazer uma nova programação de encarnação e esperar o melhor momento. Na sequência, Allan Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos errantes podem ir a todos os mundos. E os espíritos, mais uma vez, nos respondem que conforme, depende. Tudo depende da evolução que nós já tenhamos alcançado. Tudo depende disso. Então, se o espírito errante, como estávamos dizendo, é muito ligado à matéria, fica ele imantado ao planeta de onde saiu, não tendo condição de visitar outros lugares. E nós sabemos que, dependendo da condição desse espírito, se ele está mais evoluído, embora ele tenha ligações com o planeta que recém deixou, por todas as relações que nutria aqui, pelas pessoas que aqui ficaram, ele tem relativa liberdade de visitar outros lugares. Mas os espíritos depois nos esclarecem que, mais propriamente falando, não é exatamente uma visita como se fosse um estrangeiro em outro país ou em outro mundo, mas aquele que pode entrever os mundos superiores. E ao entrever os mundos superiores, conhece, percebe a felicidade que ali reina e tem um desejo muito forte de poder ter acesso àquele mundo. E é então que ele se nutre de muita vontade e energia e estímulo para se melhorar e mais rapidamente poder alcançar a credencial de não só visitar, mas viver nesses mundos superiores. A última pergunta desse conjunto de perguntas que estamos aqui utilizando é a de número 233. Allan Kardec pergunta aos espíritos se aqueles espíritos já purificados, se eles descem aos mundos inferiores. E os espíritos respondem que com muita frequência. E se não fosse dessa forma, estaríamos nós, que vivemos nos mundos inferiorizados, largados à própria sorte, porque esses espíritos já purificados vêm aos mundos mais inferiorizados para nos ajudar, para nos servirem de guias, e muitas vezes até encarnam aqui. Temos exemplos de vários espíritos que encarnaram no planeta Terra e quanta diferença fizeram para nós, humanidade, a sua passagem por aqui, porque trazem toda a sua bagagem e a sua vida é um exemplo continuado daquilo que nós estamos caminhando para chegar a ser. Então, esse conjunto de perguntas que hoje serviu de base aqui para o nosso estudo e reflexão, nos trazem informações preciosas para nós que estamos encarnados, de como é que estaremos em seguida à nossa desencarnação. Estaremos conforme estamos vivendo. Se achamos que o que nós estamos fazendo está bem, se estamos nos sentindo bem, se sentimos que estamos diretamente sintonizados com os ensinamentos de Jesus, então, quando sairmos da matéria, seremos espíritos errantes, seguramente, porque estamos no planeta de expiações e provas, não será essa a nossa última encarnação, então seremos espíritos errantes. E podemos ser espíritos errantes mais
ou menos felizes. Se entendermos que estamos aqui para desenvolver as nossas virtudes, porque é através do desenvolvimento das nossas virtudes que vamos deixar para trás os nossos vícios morais, as nossas paixões inferiores. Se entendemos isso e trabalhamos por isso aqui, agora, estamos adquirindo a cada dia a credencial para que cheguemos ao mundo espiritual e sejamos espíritos errantes felizes, conscientes daquilo que nós estamos fazendo a cada momento. Poderemos aproveitar de maneira mais efetiva não só o tempo de agora encarnados, mas quando retornarmos ao mundo espiritual e nesse intervalo de encarnações buscar estudar, como foi dito aqui pelos espíritos, buscar observar para aprender, buscar ouvir aqueles que sabem mais do que nós e, acima de tudo, buscar consolidar todo esse novo conhecimento para que seja de fato uma bagagem que possamos contar com ela na próxima encarnação. Perguntemos a nós mesmos: onde está o nosso pensamento de maneira prevalente? Do que falamos prevalentemente nas nossas conversações? E os nossos atos? Esses nossos atos estão traduzindo o que Jesus nos orientou? Lembremos-nos que o Mestre Jesus fez para nós uma síntese infalível: fazer ao outro aquilo que queremos que o outro nos faça. Se nós conseguirmos prevalecer fazendo ao outro aquilo que queremos que o outro nos faça, estamos sim aproveitando essa encarnação e já preparando o nosso despertar no mundo espiritual, quando chegar a hora, de maneira serena, de maneira tranquila, sem grandes perturbações. Então, o estudo que nós fizemos hoje com essas perguntas servem para nós de conhecimento acerca do mundo espiritual, sem dúvida, mas pode nos servir muito mais como orientador ou reorientador do que estamos fazendo nesse momento, nessa encarnação. Toda vez que nós temos a possibilidade de parar um pouco para estudar, refletir os ensinamentos de Jesus, os esclarecimentos que a doutrina espírita veio nos trazer acerca dos ensinamentos de Jesus, como ele próprio prometeu que em tempo oportuno pediria ao Pai um Consolador, e que esse Consolador ficaria conosco por todo o sempre. Sabemos que para ficar conosco por todo o sempre não poderia ser um espírito que viesse e tivesse uma encarnação. Então o Espiritismo é esse Consolador, porque ele vem, como Jesus também prometeu, que esse Consolador viria restaurar tudo o que Jesus tinha nos ensinado, porque ele sabia que nós iríamos esquecer, deturpar, e que não só restauraria todo o conhecimento que Jesus nos trouxera, mas que nos traria novos conhecimentos, porque teríamos então mais condição de aprender conteúdos novos que naquela época em que Jesus aqui esteve, nós não teríamos. Que sejamos então aqueles que estamos aqui aproveitando essa encarnação, que sejamos aqueles que estejamos preparando a nossa credencial para ao retornar ao mundo espiritual, ao nos tornarmos espíritos errantes em intervalo de encarnação, estejamos muito mais prontos para poder aproveitar cada tempo. Sabemos que pela misericórdia divina, sempre nos são renovadas as oportunidades. Que como espíritos imortais temos à nossa frente a eternidade, mas que quanto mais efetivos no aproveitamento do tempo nós conseguirmos ser, mais rapidamente poderemos ter a felicidade que nós almejamos tanto e que sabemos existir em outras esferas. Nosso estudo termina aqui. Agradecemos a Deus mais uma vez por esta oportunidade. Que assim seja, Senhor.
Graças a Deus, Maria Roma, agradecemos pelas suas palavras e convidamos a todos nesse momento para fazermos a nossa prece final. Deus Pai de infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, te agradecemos por estes momentos, Senhor, que vivemos em Teu nome, que possamos pedir e vibrar pela humanidade, pelo momento que vivemos, pelos ensinamentos que tiramos deste momento. Queremos te agradecer, Senhor, pedindo também por todos os nossos irmãos que nos acompanham virtualmente. E que possamos, com a tua bênção, a bênção dos benfeitores da nossa casa, darmos por encerrada a reunião do dia de hoje. Sê conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus e que assim seja. Queremos dizer que foi muito bom estar com vocês nesta reunião virtual. E que possamos, na próxima segunda-feira, às 19 horas, estarmos juntos novamente nesta plataforma. Que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz com Jesus. Graças a Deus.